Sejam bem-vindos a mais um episódio inédito do podcast Autodisciplina. Eu sou Alex Toledo e estou aqui com o Vitor Coach. Aqui iremos compartilhar com vocês os princípios para você alcançar o seu objetivo. E estamos em clima de aquecimento para o desafio da autodisciplina, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que irá acontecer do dia 5 a dia 11 de abril de 2020. Lá você terá acesso aos 2020? passos 2021. Dia 5 até o dia 11 de 2021. Lá você terá acesso aos passos introdutórios para alcançar o seu objetivo. Para se inscrever, basta clicar no link da bio do Instagram ou no link da descrição do Vitor Coach. Ao acessar o site Desafio da Autodisciplina. O tema de hoje é o que é, para quem é e como surgiu a autodisciplina. Pergunta número 1. Vitor, como você se tornou um especialista da autodisciplina? Como é sua história? Então, cara, eu, eu me tornei um especialista da autodisciplina. Primeiro que não sou eu que afirma isso. Eu acho que a questão de ser um especialista está nos olhos de quem vê, né? Igual autoridade. A autoridade, ser especialista, está nos olhos da pessoa que vê. Ela me vê como um especialista, como alguém que entende daquela área. E aí, cara, o que acontece? A minha história se inicia quando eu tinha 13 anos, basicamente. Eu não era um adolescente com disciplina para poder fazer determinada coisa. Você Às acordava vezes, tarde? como é que é? Você acordava tarde? No final de semana eu acordava tarde. Nos finais de semana eu acordava eu acordava tarde. Quando eu tinha 13 anos eu acordava tarde. Né? Durante a semana, né, segunda a sexta, tinha aula, então eu tinha que acordar cedo. Pra... Mas não estudar tarde não, né? Hã? Você chegou a estudar tarde já? Porque sua irmã já estudou, né? Sim, a minha irmã já estudou à tarde, mas eu felizmente eu consegui uma oportunidade de estudar de manhã, né? Aí eu consegui a oportunidade, foi uma briga feia, inclusive. Era muito disputado, né? Na nossa época, estudar de manhã, né? Encontrar as turmas da manhã. E eu consegui uma vaga para poder estudar de manhã, né? Fiquei muito feliz com isso. Então, né? Porque eu sempre estudei de manhã desde a minha época de criança. Então eu era acostumado. Então, de segunda a sexta eu acordava cedo. E nos finais de semana, tendencialmente, eu acordava tarde. Ah, não, no domingo, cara, no domingo eu acordava tarde. No domingo eu acordava um pouco mais cedo também. Não era 6 horas, mas era tipo 7 horas da manhã, porque eu ia na missa, né? Catequese, enfim, eu acredito que você tenha conhecimento disso. Tudo isso é cedo, né? Eu lembro. Eles obrigavam a gente a ir na missa. A catequese era 8 horas, né, cara? A catequese era 8 horas da manhã e, Diferente era, e era das pô, 8 até as 9, né? E 9 era a a, missa. a sua catequese tinha a catequese primeiro, depois a missa, né? Era, Exatamente. Era uma hora de a, catequese. era um dia da semana, ou um sábado, acho que era no sábado. Não era no Em- domingo, não. sim, sim. Eu cheguei a fazer catequese primeiro com a Lúcia. Eu não sei se você tem conhecimento. Ela é a mãe da Geise. E aí tinha catequese com ela na Taboa. Era na Taboa a catequese, naquela igrejinha da Taboa, sabe? Aí eram poucas pessoas que faziam catequese ali com ela. A maioria fazia na praça. Aí depois eu fui pra praça. Né? Por algum motivo ou outro eu acabei. E aí eu fazia catequese no domingo com o Dodô. Acredito que você saiba quem é. E aí eu fazia catequese com o Márcio Dodô. E das 8 até as 9 depois eu ia pra missa. E aí, no caso, eu acordava cedo também. Eu acordava às 7 da manhã.
e saía de casa às 7h30 para poder ir, né? Ir andando ali da minha casa até na praça. Aí é eu e minha irmã. Aí era assim, cara, a minha vida. Então, eu não tinha muita disciplina, né? Então, assim, a autodisciplina que eu tinha que ter, o objetivo que eu tinha que alcançar era ir na missa, né? Para mim conseguir, o objetivo de ir na missa tipo assim, a missa era uma ação que eu tinha que tomar para que eu pudesse, enfim, fazer a crisma, primeira comunhão, né? Crismar, né? Fazer a primeira comunhão e tal. Então, eu tinha que ir na missa, né? Na missa tinha um negócio de marcar um papel lá que você foi na missa, que você teve presente no catecismo, tinha umas coisas assim. E eu tinha que ir, né? Mas tinha dia que eu não queria ir, mas, né, minha mãe falava, ah, Vitor, vamos e tal, tem que ir, né? Porque senão você não. E a mesma coisa era a escola, cara. Eu tinha que ir na aula, né? Porque senão eu ia ter falta. E ia ter falta e aquela coisa toda, né? E aí eu ia na aula, ia no catecismo e tal, mas às vezes desmotivado. Eu me lembro, cara, tem até uma história que eu me lembro que com 13 anos, cara, eu resolvi vender picolé na rua. Olha que doideira. Tinha um cara. Gente, aqui a gente tá contando a minha história, né? Então tem uns pedaços da minha história que faz sentido, né? Pra você entender minha jornada, que realmente um garoto humilde, um garoto simples eu. E aí, eu fui Quem vender que, é esse- picolé, cara. Hã? quem que deu o emprego a você? Não, cara, deixa eu te contar, foi o seguinte. Você tá ligado ao Roberto? O Roberto que vendia cachorro-quente, é o pai da Elisele, sabe? Pai não, vô, né? Vô da Elisele. Era um senhor, Roberto, baixinho, de boné. Talvez você conhece eles, talvez você esteja lembrado dele. Eu E sei quem que é, ué. você conhece ele. E aí, cara, ele, a Silvinha, ela alugou um espaço, né, embaixo assim da casa dela, ela alugou um espaço ali para fazer uma sorveteria ali. E o Roberto foi cliente dela, foi inquilino dela. E ele montou uma sorveteria ali, que hoje, se eu não me engano, pertence ao Andrim, né? Se eu não, né? Pelo menos Ah, tem, quando eu fui embora. ali tem salão agora. Aí, viu? Já mudou tudo, nem a sorveteria mais, agora é salão. Mas aí, cara, o Roberto ele alugou ali, né? E aí, eu morava ali em cima no morro, né? Pra quem não sabe, eu moro bem pertinho ali da sorveteria onde o cara alugou. E aí, cara, o que me motivou, né? Primeiramente, vamos falar de força de vontade, né? Aqui a gente tá falando de autodisciplina. O que me fez ter Funcionário essa dele também, cara. autodisciplina? Hã? Eu já fui funcionário, a gente, acho que a gente pegou mesma época, entendeu? Você ia num dia, eu ia no outro, entendeu? No quê? Eu era funcionário do Roberto também. Como é que é? Eu era funcionário do Roberto também. Você chegou a vender picolé pra ele, cara? Já cheguei, acho que era você que tava no rodízio lá, velho. Deve Quantos ser, picolés cara. que você vendeu Mas, por dia? Quantos picolés que ó, você... Vamos ver se você bate o meu recorde. cara, meio pouco, né? Eu bati até do Rolinha, cara. Rolinha. Sabe, tá ligado, Quantos, Rolinha? quantos por dia? Cara, eu vendia 70 picolés por dia. Todo dia? Não, tinha vez que. Não, tinha vez que era menos, né, cara? Mas eu tentava manter essa média de 70, né? Porque, Eu cheguei a 70 também. então, grande parte dos dias eram 70, né? Mas não era 70 todo dia, não. Tinha vezes que era 60, que era 50, né? Até dia de frio, assim, diminuía, né, Você bastante a pensar, venda. você pensar, Taguiricema é muito. Hã? Taguiricema, que é uma cidade pequena, é muito, pessoa. 70 picolés, né? E assim, e tinha muita concorrência, né, cara? Na nossa época tinha. Começou a abrir sorveterias, Deligele competia com a gente, começou a competir com a gente, os meninos que vendiam pela Deligele. O filho do Rola, o Rolinha, que inclusive é um picolé muito bom,
né? De verdade, era um produto muito bom deles. Então, assim, era um forte concorrente, porque todo mundo já conhecia o Rolinho, né? O Matheus Rolinho. Ele é famoso aí em Grisena, né? E a gente era meio que desconhecido. Mas aí, cara, o que que me motivou a vender picolé? Né? Porque eu era um menino tímido para vender picolé. Eu era completamente desengonçado para vender picolé, né? Para gritar, oh, picolé. Então, assim, eu era completamente desengonçado para poder vender picolé. Mas o que que me motivou, cara? Tinha uma menina, sempre as mulheres, né? Tinha uma menina, cara, ia ter uma festa, festa do pijama, né? Era época de carnaval. E tinha uma festa do pijama, basicamente, festa do pijama, no carnaval, bloco do pijama melhor. E aí, cara, eu não era eu não gostava de pedir dinheiro para pai e mãe, né? De verdade, eu não sou o tipo de pessoa que chegar para minha mãe, ô, mãe, me dá aí um dinheiro aí. Não, eu não gostava disso não, cara. E aí, eu não gostava de pedir dinheiro para pai e mãe. E aí, eu falei, eu vou trabalhar. Só que aí me veio a questão, trabalhar de quê? Aí, cara, aí eu tive a ideia, o Roberto, cara. O Roberto, o Roberto vai precisar de. Né, eu vi dois carrinhos, eu fui lá comprar picolé dele. Tem dois carrinhos lá, provavelmente ele vai precisar de alguém para vender picolé para ele. Aí eu pensei, por que não eu, né, vender picolé? Eu fiquei um pouco meio tímido assim, né, cara? Porque a primeira impressão, cara, eu pensei assim, o que que as pessoas vão pensar quando eu estiver vendendo picolé? Né? Eu tinha um pouco desse receio, sabe? Né, os colegas, assim, e me zoando, sabe? Eu vendendo picolé ali, né? Era muito assim, o que acontecia na minha cabeça. Mas mesmo assim, cara, eu fui lá, cheguei lá e falei, e aí, Roberto? Eu vim aqui, O que e aí, aconteceu com você? Roberto? Vim aqui vender picolé pra você, cara. Oi? Aí eu falei assim, e aí, Roberto, eu vim aqui vender picolé pra você, cara. Eu gostaria de vender picolé pra você. Aí ele já me conhecia, né, do bairro e tal. E ele falou assim, mas você já vendeu picolé alguma vez na sua vida? Eu falei, não, Roberto, eu nunca vendi picolé, não. Mas, mas se você me der essa oportunidade, eu tenho certeza que eu vou vender bastante picolés para você. E aí, cara, ele resolveu me dar uma chance de vender picolé para ele. Ele precisava de alguém para vender. E eu precisava vender, né? Porque eu queria ir nesse bloco do pijama. Eu precisava de dinheiro para comprar um pijama, né? Porque é o bloco Dinheiro, do cara. pijama, então tem que... Hã? Era muito pouco dinheiro. Não, era pouco dinheiro que eu precisava. Mas eu precisava de dinheiro para poder comprar o meu pijama, porque eu não tinha pijama. Pra entrar no bloco do pijama precisa ter pijama, então eu não tinha pijama. Aí eu tinha que comprar um pijama e eu tinha que comprar minha entrada, eu tinha que comprar o ingresso para poder entrar no bloco do pijama, para ir lá encontrar com a garota lá dos meus sonhos. E aí, cara, eu precisava de R$ 50, eu me lembro como se fosse hoje. Eu precisava de 50 é 50 muito. reais. Acho que é muito Sim, na época. eu precisava de R$ 20 para poder entrar no bloco do pijama e eu precisava de R$ 30 para poder comprar o pijama. Olha só que doideira, o pijama custava mais que o próprio bloco. E aí, cara, eu precisava de R$ 50. E aí o Roberto colocou no primeiro dia, e no primeiro dia eu fui lá vender picolé pra ele. Peguei um boné, né? Coloquei na cabeça por causa do sol e, e coloquei e um boné e peguei, fui e levei uma garrafinha de água. E aí ele colocou no meu carrinho, cara, 70 picolés. 70 picolés, basicamente. E aí, cara, Eu, isso tudo. Eu tive que vender e isso aí, tudo. cara, E aí, cara, logo no primeiro dia, cara, 70 picolé. E eu comecei a gritar, ó, o picolé, ó, o picolé. Eu comecei a oferecer às pessoas assim, e aí, mano, vamos comprar um picolé. E o cara comprou. E o troco? Você era bem Ah, no é. troco? Ah, é, me deu o troco também. Ele me deu aquelas bolchetes, né? Com o troco. Se eu não me engano, era R$ 6 que ele me dava de troco, né? Pra levar de troco. E aí, cara, eu fui pro Taquarussu do outro lado, subi aquele morro. Sabe aquele morro que tem ali no Taquarussu do outro lado? Subi aquele morrinho.
Inclusive, tinha um menino ali que era um ótimo cliente, cara. Era um menininho que adorava picolé de nata. Era um menininho, né? Ele morava com a vozinha dele e tinha um outro senhor, cara, que ele adorava picolé de mingau de milho verde. Eu me lembro como se fosse hoje essa história. E tinha umas outras pessoas que compravam também. Então, assim, só no Taquarussu, cara, eu vendia na média, assim, de cerca de 10 a 15 picolés. Né? Normalmente era assim que funcionava. Né? Assim, era sagrado que se eu fosse ali no Taquarussu e subisse aquele morro, né, me matava de subir aquele morro, eu tinha que puxar o carrinho assim, né, cansado, nossa, aquele sol de meio-dia, meu Deus. Mas era sagrado, que aquele senhor e aquele menininho ia comprar o picolé. Aí beleza, eu vendia, aí eu ia pra Taboa, do Taboa eu ia lá pro, sabe, o Manelzinho ali, indo pro Funil ali, aqueles lugares ali onde a Vilma morava e tal. Você Aí ia no funil? não, só no sábado. No sábado eu ia pro funil, mas dia de semana eu Eu ficava por nunca ali mesmo. fui no funil, Aí, não. cara, hã? Eu nunca fui no funil. Eu já fui. Todo sábado eu ia. Bebi, Ah, não. aí, cara, eu pegava, depois eu descia pra praça. Aí, dali do Taboa, né, dali eu descia pra praça. Aí da praça eu dava a volta ali pela Rua Nova e tal. E aí eu voltava, com o carrinho vazio praticamente. Parava Aí, na cara, eu peguei praça? lá. Você Hã? ficava parado na praça? Eu ficava, cara. Eu ia pro bingo às vezes, né? Às vezes eu ia pro bingo, mas não era muito bom o bingo, não. Aí ficava na praça às vezes. E aí, cara, mas eu realmente oferecia pras pessoas, sabe? Eu andava muito, assim, eu andava demais. E aí, cara, naquele primeiro dia eu vendi 70 picolés, né? Foi minha primeira conquista. Eu vendi 70 picolés. Eu não sei quanto que eu ganhei, eu acho que eu ganhei foi R$ 15. Se eu não tô enganado, R$ 15 foi o que eu ganhei. Né? Eu não sei ao certo, mas eu acho que foi R$ 15. Eu Era tenho uma 20 memória centavos. exata. O picolé era R$ 1, né? Não, picolé não era um Picolé, real na minha época, não. acho Picolé que na era minha R$ 1. época. Não, na minha época não era, não, eu tenho certeza. Na minha época era. É, Na minha se época era você, um. se você R$ 15, aqui tá com 20 centavos, 70 picolés, dá R$ 14. Ah, foi isso mesmo, foi R$ 14. Mas alguma coisa aconteceu ali que eu acho que ele me deu 15, cara. Eu tenho certeza que foi 15. Aí, boa ideia. Então eu vendi 15 picolés. Desculpa, eu vendi 70 picolés pra ele. Aí ele gostou, ele falou assim: Nossa, você vendeu mais que o Matheus Rolinho. Você é bom na venda de picolés. E aí, cara, eu comecei a vender picolé pra ele todo dia. E aí, cara, em questão de uma semana, vendendo picolé pra ele, eu consegui arrecadar o dinheiro pra poder ir no bloco do pijama. Eu consegui os R$ 50 em uma semana de venda de picolé. Eu consegui até mais, eu consegui mais de R$ 60. Que foi um dinheiro bom. Foi uma conquista, né? Aí eu fui pro bloco do pijama, né? Ou seja, eu tive a autodisciplina para poder vender picolé. E tinha que estudar também, à noite eu estudava, fazia os deveres e tal. Mas, cara, eu tava muito cansado. E aí eu comecei a conquistar, eu consegui essa conquista. Aí eu fui, não foi do jeito que eu queria, né? Mas depois eu continuei vendendo picolé para ele, porque foi muito positivo. Então, assim, foi o início da minha jornada, cara. Aí eu comecei a vender picolé e depois disso, cara, eu só tinha autodisciplina para aquilo que era muito interessante para mim ou para aquilo que eu queria, que no caso na época era dinheiro, né? Mas nem era o dinheiro em si, né? Era para poder, enfim, para poder me beneficiar do que o dinheiro iria me proporcionar, né? E aí, cara, depois disso, eu continuei vendendo picolé para ele e tal. E aí com 16 anos eu continuei vendendo picolé. E com 16 anos Tá, aconteceu um 13 fato anos, muito. dos 13 aos 16 você vendia picolé? Tá doido, mas Roberto ficou aberto esse tempo todo? Ficou aberto esse tempo todo. E aí, eu cheguei. Desde a época que o Roberto foi embora, né? Quer dizer, assim, foi embora no sentido de que não quis mais mexer com isso. Eu
continuei vendendo Pondrinho, só que Pondrinho não funcionou muito bem. Né? Não me adaptei a vender picolé Pondrinho. Não gostei, não foi legal e ele aumentou o preço do picolé demais. Ele aumentou o preço do picolé demais e, tipo assim, as pessoas estavam achando o picolé caro. E aí eu tive muitas poucas vendas, entendeu? Por questão do picolé tá caro. E os nossos concorrentes, cara, em Iracema, tinha um picolé mais barato que o nosso e tão gostoso quanto o nosso, mas mais barato. Aí o pessoal preferia comprar dos Mas aqui concorrentes. não era bom não, tá? Picolé lá, Hã? nem era bom. E aí eu resolvi parar de vender para ele. Mas aí, cara, voltando aqui para a história da autodisciplina, com 16 anos, continuei vendendo picolé, e aí tinha uma garota na escola, cara. Eu não vou dizer que garota que é, o nome da garota, que senão você vai saber que garota que é. Já. Mas aí eu fui chegar na garota, a garota me deu abertura, assim, a gente conversou e tal. Mas depois, cara, eu acabei sendo rejeitado pela garota. Aí eu fiquei um pouco mal. Fiquei chateado durante uns dias e tal. Aí eu comecei a pesquisar como lidar com essa rejeição amorosa, né? Dessa garota. E aí, cara, eu peguei Você e jogou comecei. nela só uma vez só, cara? Aí eu comecei a estudar sobre o assunto, cara. Você desistiu Come- assim? Você só chegou uma vez? Não, eu tinha chegado uma vez, a gente conversou, foi legal, foi interessante. Aí eu cheguei pela segunda vez. Aí pela segunda vez eu fui rejeitado. E eu não sou do tipo, nem era do tipo, e nem sou do tipo de ficar insistindo em uma coisa que eu Você nem... vejo que não vai valer a pena. Que não vai valer a pena. E aí, cara, eu desisti. Falei, quer saber? Deve ter outras garotas aí que vai me valorizar por quem eu sou e vai gostar de mim, pelo que eu tenho a oferecer. Essa garota não é ela. E tá tudo bem. E aí eu peguei e comecei a estudar sobre como lidar com a rejeição. Aí eu comecei a lidar melhor com aquela situação, né? E aí, de um artigo, eu fui lendo outro, aí começou a estudar sobre desenvolvimento pessoal. Aí veio a questão de autoconhecimento, inteligência emocional, controle emocional, autoconsciência, hábitos, autodisciplina. E eu comecei a estudar sobre hábitos, sobre autodisciplina, sobre esses assuntos assim, alcançar o objetivo. E aí esse foi meu início, cara. Aí eu comecei a ler vários livros, né? Inclusive teve uma época, cara, que eu nem ia mais pra festa. Eu ficava estudando, trancado no meu quarto estudando, lendo livros e tal. Enquanto o pessoal tava curtindo, né? Cachaçado, bebedeira, festa na piscina, festa de arromba, tchá-tchá-tchá. Eu tava ali, eu tava ali estudando, entendeu? Eu tava ali estudando, me dedicando ali. Enquanto... Convidava? Hã? Alguém te convidava pra ir nas festas? Convidava, cara. Inclusive eu fui muito na festa. Não, cara, inclusive eu fui muito em festa na casa da Yasmin, cara. Né? A gente era amigo e tal. E aí ela convidava a sala Tá pra ir lá na festa. todo final de semana, então, ué? Não, quase todos. Né? Os meninos do Cruzeiro iam pra lá pra casa dela. Ela fez até piscina na casa dela. Então, assim, já fui muito em festa na casa dela. Enquanto o pessoal tava lá na cachaçada, bebedeira e azaração, eu tava em casa estudando lá PNL, Pais dela modelar. forneciam as coisas pra comer, bebidas. Cara, a pessoa pagava um dinheirinho, sei lá, por exemplo, R$ 10, e podia participar da festa. E aí, cara, eu, eu estudava, né? Enquanto o pessoal depois falava, Vitor, eu perdi isso. E aí, cara, mesma coisa na escola, cara. Eu me lembro, cara, que eu estudava na escola. Eu me lembro que eu deixava o livro assim em cima da carteira, assim, para a professora não me ver, e eu pegava o celular e eu baixava os livros para o celular e eu ficava lendo Mas naquela época não tinha celular. no celular durante a aula. Naquela época eu já tinha celular. Tá E eu doido? ficava, e eu Que é ficava, essa? eu tinha 16 anos, foi 2015. Ah, 2000, 2015? 2015 tem celular. não, 2015 eu tinha 16 anos, então eu já tinha celular. O meu primeiro celular, eu tive 13 anos quando eu fui ganhar meu primeiro celular. E aí, cara, eu baixava o PDF e eu lia dentro da sala de aula o livro. Né? Ficava de olho na professora ao mesmo tempo.
E era por isso que, era por isso que a minha nota às vezes era tão baixa, né? Porque enquanto o pessoal estava estudando lá a matéria, eu tava estudando desenvolvimento pessoal, eu estava estudando como os hábitos funcionam, como ter Perder a aula, sucesso. perder a aula. Perdendo a aula, como ter sucesso. Mas aí depois eu recuperava rapidinho, né? Eu ia para recuperação e ali eu recuperava eu ficava na média, né? Enfim. Mas era por uma boa causa, né, cara? Tipo assim, era uma pessoa que tinha meta, sabe? Que tinha visão, né? Eu não bagunçava, eu ficava quietinho na minha, mas eu estudava outros assuntos que não eram sobre a matéria, mas depois eu recuperava. E aí, e assim foi minha jornada, cara. E eu comecei a aplicar algumas técnicas, alguns conceitos. Depois eu me mudei de Gricema, fui para Santa Catarina. Em 2015 eu morei em Santa Catarina, né? Em junho de 2015 eu fui embora daí de Gricema, Tem né? Eu fui saudade para lá. lá era bom, lá era muito massa. E eu continuei Qualidade de vida, estudando. Como é, a como é... qualidade de vida lá é outra, né? Não, lá era bom, cara. Lá era muito massa. Mas Era o bem pessoal parecido comigo. tem mais qualidade de vida, né? Mais frio, Ah, né? cara, cara, é parecido com aí. Tipo assim, o pessoal gosta de achar que é diferente os estados, os países, mas não é não. É tudo parecido, assim. O pessoal lá é mais carinhoso, assim, no sentido assim, de que chega, de que abraça, de que cumprimenta. Eles são muito assim, mais próximos, sabe? O pessoal aqui de Minas, eles são mais sérios e tal. De lá o pessoal é mais carinhoso, assim, podemos dizer. Não mulher lá, não? Uma menina, não? Como é que é? Não arrumou uma menina lá, não? Cara, eu arrumei várias, né? Mas o foco aqui não é minha vida amorosa, né, cara? O foco aqui é a autodisciplina, olha só. E aí, Meninas cara, tão bonitas. continuando. Sim, mas aí, cara, vamos voltar aqui para autodisciplina, porque a gente ainda está na primeira pergunta. É, e aí, cara, fui para lá e eu comecei a colocar em prática as técnicas da autodisciplina, os princípios, né? E aí, dessa época, eu criei o método Princípios da Autodisciplina. Eu via que o método funcionava, né? Muitos conceitos funcionavam e ajudou no meu desempenho na escola, na época. E eu resolvi começar a ensinar isso para as pessoas. Eu comecei a entrar em comunidades online, no Facebook, outros fóruns online, e comecei a compartilhar os princípios e o pessoal achou muito interessante. Ajudava eles demais, os princípios que eu ensinava. E eu falei, cara, eu quero formatar tudo isso, eu quero criar um, meio que um portal. Aí eu pensei, por que não criar algo comercial? Né? Aí eu vendo um curso, a pessoa recebe um login e uma senha, e ela vai ter acesso ao método, né, às aulas, ela vai ter acesso também a uma comunidade, onde as pessoas podem fazer network, conversar, compartilhar ideias. E aí foi assim, a minha jornada. Aí desde então eu comecei a ensinar o método. E comecei a ensinar as pessoas a como construir a autodisciplina. Posso para a próxima? Por favor. O que é a autodisciplina? Cara, autodisciplina é a capacidade de você realmente ser uma pessoa consistente. Então, por exemplo, se você fala comigo, Vitor, todos os dias eu acordo às 5 horas da manhã, que no caso seria uma grande mentira, né? Mas só trazendo aqui um exemplo. Se você falar, Vitor, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, é, eu te diria que você é uma pessoa que tem autodisciplina. Você tem autodisciplina para acordar cedo, né? Autodisciplina significa consistência e significa fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Então, se você me disser, Vitor, todos os dias eu estudo 1 hora por dia, eu diria que você tem consistência, né? Eu diria que você tem autodisciplina para estudar. Então, muitas vezes, Alex Toledo, para a gente poder construir a autodisciplina, nós teremos que abrir mão do nosso final de semana, do nosso sábado, do nosso domingo. Nós teremos que trocar, às vezes, uma série da Netflix para poder estudar, para poder realizar aquela ação. Então, às vezes, nós teremos que deixar de lado a preguiça, a procrastinação
e aquilo que é desnecessário para poder fazer aquilo que é necessário para que nós possamos alcançar o objetivo e o ideal. Então eu, por exemplo, quando eu vendia picolé, cara, com 13 anos de idade, eu tive que abrir mão para poder vender picolé na parte da tarde. Porque na parte da tarde, para mim, era um período assim de, opa, estudar aqui, fazer o dever, que em questão de 1 hora eu ia terminar, e depois eu tinha a tarde livre. Próxima? Por favor. Achei que você ia falar mais. Não é É só isso. porque a autodisciplina é capaz de fazer a pessoa alcançar o objetivo dela. Olha, a autodisciplina vai ajudar a pessoa a alcançar o objetivo dela, porque simplesmente ela vai em direção a esse objetivo. Então, primeiro, cara, você define o objetivo. Então, por exemplo, se o seu objetivo é ficar bilionário, bilionário, e você só quer ficar sentadinho com dinheiro caindo na sua cabeça, né, sentado na beira de uma praia e dinheiro caindo na sua cabeça, basicamente, primeiro você vai ter que definir esse objetivo. Mas a Depois, questão é, você quer ser bilionário? não, no caso estou Tem que dando ter. um exemplo. Sim, tem que ter Para um isso vai objetivo, ter né? tanto Mas dinheiro normalmente, e só para ter dinheiro, entendeu? É o que você quer com dinheiro, entendeu? não, Quer ser bilionário, quer ter muito dinheiro para quê? Para aproveitar a vida? O que é? mas no caso, cara, a pessoa que tem esse objetivo de liberdade financeira, ela tem já isso em mente. Que, por exemplo, ela está visando comprar uma casa. Só que para ela comprar a casa, ela vai precisar de quê? De? Dinheiro? Exatamente. Disciplina? Você quer comprar a sua motinha, né? Ou outra pessoa que está nos assistindo aqui, ela quer comprar um Corolla. Ela vai precisar de quê? Dinheiro. Você quer comprar uma mobilete. Você vai precisar de dinheiro para comprar a sua mobilete. Que inclusive eu acho que não é uma boa ideia. É melhor comprar uma moto mesmo, uma moto, juntar bastante dinheiro e comprar uma moto boa. Mas o fato é que a pessoa, o dinheiro, ele potencializa a pessoa de alcançar aquele objetivo, né? Você quer viajar, o seu objetivo é viajar, mas você vai precisar de dinheiro para viajar. E Tem que aí que entra trabalhar, essa né? questão. Então a pessoa define um Aí é objetivo e, e para ela poder alcançar esse objetivo, ela precisa de construir autodisciplina. Né? Experimenta, a pessoa às vezes contrata o melhor personal trainer para treinar ela, para ganhar músculos. Opa, eu quero ficar bombado, eu quero virar um Capitão América, um bodybuilder. E aí, cara, essa pessoa contrata, compra a melhor roupa, o melhor tênis, a melhor, a melhor academia, o melhor personal trainer, cara. Só que essa pessoa não tem disciplina, não tem autodisciplina para poder fazer o que tem que ser feito. Essa pessoa não vai alcançar o objetivo dela, que é ter músculos, né? Não, cara. Porque o interessante é que é o seguinte: a pessoa que tem o sucesso, ela tem aquele hábito do sucesso. Ela tem aquele estilo de vida. Então a pessoa que é atleta, ela age como um atleta. Como é que um atleta age? Um atleta, ele treina, um atleta, ele se alimenta de uma forma saudável, o atleta, ele estuda, o atleta, ele faz várias coisas que um atleta faz. Então você, se você quer, é a mesma coisa a pessoa que quer ter músculos, ganhar massa muscular, que basicamente é praticamente quase ser um atleta, né? Mas é ser um cara que faz atividade física. Para você poder ser um cara que tem esse resultado de ganhar músculos, você precisa agir como um cara que ganha músculos. Ou seja, o que eles fazem? Eles treinam, cara. Eles treinam todos os dias. Eles se alimentam de uma forma saudável. Eles tomam determinados tipos de vitaminas, determinados. Eles comem aveia, eles comem banana com aveia, eles comem mais não sei o que. Eles bebem bastante água. Eles treinam todos os dias. É isso que eles fazem. Então, você vai precisar de autodisciplina para poder fazer tudo isso, para alcançar esse objetivo e esse resultado. Quais são os fundamentos da autodisciplina?
Os fundamentos da autodisciplina para você poder alcançar o objetivo são... Adivinha? Quais são, Alex Toledo? Você já sabe. Vamos saber se ele sabe, gente. Ó. Clareza. Ah! Acho que só sei um. Quais são os Clareza. outros dois? Força de vontade, né? Não, né? Força de vontade também, mas é o terceiro. Qual que é o do meio? O primeiro pilar é clareza. O segundo e o terceiro é força de vontade. Qual que é o segundo? Segundo, Autodisciplina. autodisciplina. Exatamente, cara. Aê, gente. Opa, dessa vez foi melhor. Achei que ele não ia. Ah, o moleque tá ligado mesmo na parada aí. Então, cara, são esses três: clareza, autodisciplina e força de vontade. Construindo esses três, você vai virar uma máquina de ter resultado. Você vai ter resultado. Você vai saber o que você quer. Você vai saber o que você precisa fazer. Você vai fazer o que precisa fazer. E você vai ter a motivação, né? Você vai ter a motivação para fazer o que precisa ser feito para alcançar o resultado que você quer. Melhorou? Bom, Melhorou. para quem é autodisciplina? Para quem é a autodisciplina? Alex Toledo, a autodisciplina ela é para qualquer pessoa que queira alcançar um objetivo. Então, você quer alcançar um objetivo, não quer? Vários objetivos? É, ué. Sim. A pessoa que está nos assistindo quer alcançar um objetivo, eu tenho certeza. Então, a autodisciplina é para ela. Os fins justificam os meios. Os fins é eu quero alcançar um objetivo. E os meios é eu preciso construir a autodisciplina para alcançar esse fim, que no caso é esse objetivo. Os fins justificam os meios. Então, a autodisciplina é para qualquer pessoa que queira alcançar um objetivo. E que queira construir a autodisciplina. Quantos princípios são capazes de fazer a pessoa alcançar um objetivo? Um objetivo. Cara, a gente ensina dentro do método 17 princípios. Aí vem a pergunta, Vitor, se eu aplicar só um princípio, eu vou alcançar meu objetivo? E a resposta é não, cara. Não é só um princípio, são vários princípios, são todos os princípios. E não existe essa questão, Alexandre. Esse é o melhor princípio, não existe o melhor princípio. Os princípios, eles trabalham eles trabalham juntos. Então, não aplique só um princípio, coloque em prática todos os princípios. E coloque na ordem que é ensinado. Os princípios, eles têm uma ordem. A grande sacada que eu tive, a grande sacada do método do princípios da autodisciplina, não é a descoberta que eu tive dos princípios, mas sim a ordem, a estrutura, a organização de como implementar os princípios. Isso é muito importante. Então, coloque em prática todos os princípios que você vai ter o resultado, que no caso é alcançar seu objetivo. Então vamos para a próxima. Vitor, você poderia compartilhar alguns princípios para a pessoa alcançar o objetivo dela? Claro, cara. O primeiro princípio é tenha um objetivo. Então tem caneta e papel aí na mão, anota aí. Qual é o seu objetivo? Então você anota, por exemplo, o meu objetivo é ter a minha casa própria. Né? Meu objetivo é ter a minha casa própria. Né? Tô cansado de morar de aluguel, tô cansado de morar aqui ou morar com meus pais. Eu quero ter minha própria casa, né? Eu quero ter minha casa própria. Esse é o seu objetivo. Então, a partir do momento que você define o seu objetivo, a gente vai para outro princípio para você poder implementar, que é o princípio do tenha um conhecimento específico. Né? Aí você pode buscar conhecimento, por exemplo, será que existe algum livro que vai me ajudar para me conseguir comprar minha casa própria? Né? Acredito que sim. E aí você pesquisa sobre esses livros.
Aí você vai ler esses livros. E aí você vai colocar em prática as ações que o livro ensina. Aí o livro está ensinando, ó, se você fizer isso, você vai conseguir ter isso. Se você conseguir ter isso, você vai conseguir fazer isso. E aí você coloca em prática todas as ações para você poder ter a sua casa própria. E tenha consistência, tá certo? Tenha um outro princípio, tenha consistência para colocar em prática tudo que o livro ensina. Porque você quer alcançar o objetivo, que é ter sua casinha própria, né? Então você coloca em prática de forma consistente essas ações para alcançar esse objetivo. Bom, estamos terminando o podcast aqui, já acabaram as perguntas. Esse foi mais um podcast da autodisciplina e vou deixar um convite para vocês que se inscreva no desafio da autodisciplina, que é um evento 100% online, gratuito, onde você irá aprender exata metodologia para você construir a autodisciplina, para você alcançar o seu objetivo. A habilidade necessária para você alcançar o seu objetivo. Começa no dia 5 de abril. Link na descrição, vai estar na descrição desse vídeo no YouTube, se você estiver assistindo, ou na bio do Instagram, Vitor Coach, tracinho embaixo. Se esse podcast foi útil para você, se você gostou, comente aí. Tem uma pergunta, comente também. E se inscreva no canal Vitor Coach. E se ative as notificações. E vemos você em breve. Se você quiser participar todas, agora nós vamos ter 2 semanas, né, Vitor, de aquecimento desse desafio da autodisciplina. Toda semana, a gente não decidimos a hora, mas vamos estar toda segunda, né? Todo dia agora no Instagram, fazendo uma live, 2 lives por dia. Se quiser nos acompanhar na live também no Instagram, é Vitor Coach Tracinho. Você poderá acompanhar as lives. É isso aí, pessoal. Vemos em breve. Ficamos por aqui.